Bom dia, caros estudantes. Estamos aqui para mais uma aula da nossa cadeira Emergências Médicas. Já começamos a falar sobre as emergências médicas, especificamente as emergências relacionadas ao ambiente, as emergências clínicas, assim como as emergências ambientais. Então, hoje vamos falar mais uma vez sobre noções básicas de primeiros socorros. E para começarmos, tem aqui o objetivo desta aula, que no final desta aula, todo estudante tenha conhecimentos sobre noções básicas de primeiros socorros e precauções universais. Também vamos conceituar primeiros socorros, assim como alguns conceitos relacionados às emergências, e com auxílio dos apontamentos que nós temos, vamos poder enfatizar mais quanto a este capítulo. Também vamos destacar as principais causas que necessitam a intervenção dos primeiros socorros, assim como enumerar os passos para a prestação dos mesmos, né? Já que sabemos que durante as emergências médicas nós temos 6 passos, começando com a detenção, que toda a gente sabe que cada estudante ou cada profissional de saúde tem que ter a capacidade de detectar uma situação crítica. O segundo passo, que é alertar. Após a detenção de uma situação crítica, temos que ter a capacidade de alertar. Isto para quê? Para que nós não nos colocamos numa situação depois não conseguimos sair dela. Qualquer situação que tivermos a intervir, temos que esperar ajuda. Pré-socorro é naquele momento em que todos têm que lembrar-se que têm que colocar os equipamentos de proteção individuais, assim como afastar todos os meios que podem causar dano à vítima ou ao utente que vamos atender. Os conceitos nós já falamos que primeiros socorros são medidas imediatas dedicadas à vítima fora do ambiente pré-hospitalar, e elas podem ser executadas por qualquer pessoa, não só para um profissional de saúde, mas sim desde que seja um indivíduo capacitado, que tem conhecimentos básicos e teóricos, assim como prático. Também o indivíduo tem que ter ética, levando em conta que quem vamos atender é uma pessoa, e os princípios éticos no atendimento aos primeiros socorros devem estar presentes também. Geralmente os cuidados podem ser atendidos fora ou dentro do hospital. Qualquer pessoa pode sim, pode aplicar. O importante é que esta pessoa tem que ter treinamento com habilidades. O objetivo dos primeiros socorros é manter as funções vitais, a fim de garantir a vida e proporcionar o bem-estar da vítima, né? Não é um bem-estar no seu sentido lá. Evitar o agravamento de eventuais lesões pré-existentes, visto que sempre vai estar relacionado a um incidente. Temos também aqui alguns princípios e deveres de um socorrista que todo estudante deve levar em conta, porque o socorrismo é um ato que quem atende deve conhecer esses princípios. Sempre agir com calma, confiança, pedir socorro. Antes de qualquer procedimento, o profissional ou socorrista deve garantir a segurança do local. Ser rápido sempre nas suas ações e nunca precipitado. Usar o bom senso, também isso faz parte dos princípios do bom socorro, de princípios e deveres de um socorrista. Quando estivermos diante da vítima, a nossa atenção deve sempre estar voltada à vítima. Ao fazermos alguns questionamentos ou interrogar a mesma, não devemos sobrepor as perguntas, mas sim devemos falar de forma clara e objetiva. Aguardar sempre a resposta da vítima, porque a vítima está numa situação aflita, então não podemos fazer uma pergunta, depois voltarmos a fazer a outra pergunta. Nunca atropelarmos com perguntas seguidas. Então aqui nós temos uma imagem, a figura aqui demonstra a cruz da vida, é um elo de sobrevivência onde nós vamos descrever especificamente as ações do socorrista. E ela está
numerada no sentido horário. Vamos ver que o número 1 representa a detenção, conforme já falamos que o socorrismo, as emergências estão descritas em 6 fases, e nós vamos ver aqui que o número 1 é a detenção, como já falamos na introdução, onde o profissional ou o socorrista, o profissional capacitado vai detectar a situação, e no ponto 2, alerta. Todas as ações que nós vamos fazer a intervenção, primeiro temos que fazer alerta. Alertar, quem é que vamos alertar? Já falamos de início na aula passada que vamos alertar o polícia, o taxista, vamos alertar aquela pessoa que está a passar. O importante é sabermos que estamos a alertar. E já ouvimos o nosso grande ditado que as más notícias correm rápido. Então, desde que há um incidente, com certeza que a notícia chegará à comunidade e a resposta ou ajuda chegará a tempo. No ponto 3, temos o expresso-socorro, que é no momento exato onde vamos colocar os nossos equipamentos de biossegurança e também nesse momento em que nós vamos afastar aqueles objetos que podem causar dano. Suponhamos que é uma vítima que está a fazer convulsões, está a convulsivar. Nós, se tivermos ali as pedras, vamos afastar de maneira a mantermos a estabilidade desta vítima. No quarto ponto, socorro no local. Aqui nós vamos colocar em ação as nossas atividades de socorrista, onde a vítima vai se apresentar, se estiver o socorrista vai se apresentar à vítima e observar se a vítima estiver responsiva. Ali, nós vamos perguntar, a fazer uma avaliação primária para ver se a vítima se encontra orientada no espaço e no tempo, fazendo algumas questões que nós já sabemos, como o senhor está a ver os meus dedos, consegue levantar o braço, pode apertar a minha mão, eu sou fulano de tal, de maneira a ganharmos confiança nesta vítima e não bruscamente começarmos a segurar. Especificamente se for uma vítima de sexo oposto. Isto para não criarmos trauma e o impacto negativo. Se a vítima recusar ajuda, nós temos que respeitar a vontade da mesma, mas não podemos abandoná-la. Vamos continuar ali, vamos pedir ajuda. Aqui está que vamos ligar, vamos telefonar aos serviços de emergência, mas sabemos que às vezes temos grande dificuldade. Então, nós vamos permanecer com a vítima, conseguirmos ganhar a confiança da mesma e, quem sabe, até antes de terminarmos, ela consegue nos permitir que nós oferecemos a ajuda necessária. Aqui temos alguns conceitos, estamos a falar de primeiro socorro, não podíamos deixar de conceituar emergências. Ali está aqui. Os colegas podem ler, conceito é uma coisa que você vai ler e vai compreender. E, como emergência, vamos falar um pouco sobre emergências ambientais, que estão relacionadas a mordidas de animal, de ser humano. Então, como é que podemos agir diante dessa situação? Primeira coisa, se for um animal, devemos ficar sempre longe, visto que os animais são conforme é descrito, são seres que às vezes reagem por instinto. Então, pedir ajuda para alguém, se for possível, ligar ao serviço de emergência. Temos que saber que sempre que estamos diante de uma mordedura de cão, ser humano, há aí um sangramento. Então, não podemos deixar de nos cuidar, colocar sempre equipamento de proteção individual. E como agir também está ali, lavar bem a ferida com água corrente e sabão. Se possível, estancar o sangramento, mas sempre com uma compressa. Se não tivermos um tecido limpo, com compressão, é um dos grandes processos para estancar a hemorragia. Relatar sempre todas as situações de mordidas de animal à polícia ou a um centro, se assim tivermos. Ou podemos relatar a uma coordenação do bairro, porque não podem ter animais no bairro ou numa comunidade a morder sempre as pessoas. A picada de cobra também existe, com certeza. Nós estamos a falar sobre os primeiros socorros, temos que falar de todas as situações, porque às vezes elas acontecem num retiro, num convívio familiar, e se houver, o que deve se fazer é primeiro observar, ter a certeza de que se trata de uma cobra venenosa ou se trata de sinais de cobra, né? Então, sempre vai haver dor progressiva no local da picada do inchaço, no local da picada, e depois a vítima pode apresentar sinais de envenenamento, que são náusea, vômito, fraqueza. Então, ali está a questão, como é que vamos agir?
com muito cuidado, se estiver perto de uma cobra ferida. A primeira coisa é afastar o fator, o agente causal. Depois de afastar a cobra, o que vamos fazer é, primeira coisa, nunca colocarmos um agente gorduroso, como é o nosso hábito. Nós já sabemos que a primeira coisa que vai falar, vão nos dizer é cortar a região onde foi mordida, chupar aquele veneno. E estes tabus, nós como profissional de saúde não podemos colocar isso em prática, mas com muita tranquilidade. Temos que passar também a outras pessoas que querem fazer essas manobras, mas temos que ter a certeza que tirar coisas negativas que a comunidade já tem como coisas que têm resultado, temos que ter muito cuidado, porque senão vamos ser mal vistos e às vezes, em vez de querermos ajudar, vamos acabar criar um impacto negativo. Temos aqui também, para além do que fazermos, o que não devemos fazer durante a picada de cobra ou mordedura de alguns animais. Quando isto acontecer, o que devemos que fazer é lavar suavemente o local da picada com água corrente e sabão. Este é um dos grandes procedimentos que tem surtido grandes efeitos, mas nunca usar curativo para envolver a área da picada. Caso tenha sido causado por qualquer tipo de cobra, por qualquer tipo de animal, não aplicar frio ou gelo no local, não aplicar sucção, aquilo que já falamos, é um hábito, com certeza, grande má prática que nós achamos que é correto, não cortar a área da ferida, não envolver a ferida com muita firmeza e não aplicar choques elétricos. Retirar sempre o ferrão, quando se tratar de mordedura de abelha, lavar a área mordida com água e sabão, água corrente, como já falamos. Não espremer, porque temos aquele hábito, às vezes as pessoas dizem, é só espremer, porque aquele sangue que vai sair, isto tudo é mal prática. Nós temos que educar para que a população não continue a engrandecer as má práticas. É importante também frisar que um primeiro atendimento mal sucedido pode levar a vítima do incidente grandes sequelas irreversíveis. Explicar o procedimento antes de executar e sempre que tivermos a prestar cuidados, especificamente os primeiros socorros, nós temos que responder honestamente às perguntas que a vítima estiver a fazer. Isto para quê? Isto vai fazer com que a informação seja mais eficaz e nós vamos ganhar confiança quanto a esta vítima. Usar sempre luva descartável e, se necessário, para proteção contra as outras doenças respiratórias. Para isso, nós também temos as nossas máscaras, que agora, com a Covid, antes nós sabíamos descrever as máscaras cirúrgicas, as máscaras N95, mas agora nós acabamos aprendendo que os fluidos, não só aqueles fluidos que descrevíamos antes, tem os fluidos de alto risco, fluidos de baixo risco, e a Covid veio nos mostrar que não há fluidos de baixo risco, então é melhor sempre estarmos atentos para fazermos a nossa proteção quanto à transmissão das doenças respiratórias. Atender sempre a vítima num local seguro, isto vai fazer com que nós nos protegemos e também protegemos a vítima que estamos a atender. Temos aqui também a avaliação da vítima. Temos aqui algumas imagens específicas para nós podermos ver como é que nós podemos fazer a avaliação de uma vítima. Quando encontrarmos uma vítima caída ao chão, o primeiro passo da detenção, após a detenção, nós temos que nos aproximar da vítima e temos que chamar a vítima para percebermos que essa vítima está responsiva. E não é mesmo berrar, Senhor, o Senhor me escuta, e vamos rapidamente observar, respira. Vamos ver o levantamento e abaixamento da caixa torácica, vamos fazer a avaliação do pulso quanto à circulação, e o pulso indicado para uma vítima inconsciente é o pulso carótido, conforme estamos a ver. Já estudamos, quando falamos dos sinais vitais, que o ponto de referência é a traqueia, e vamos deslizar com 2 dedos do lado direito e do lado esquerdo, vamos ver a concavidade onde vamos sentir
a pulsação firme da vítima inconsciente. Se for em criança, o ponto de eleição é na artéria femoral. Avaliarmos se a vítima tem uma fratura, vamos utilizar os nossos braços pela cabeça e, com especificidade, vermos se há uma fratura da coluna cervical, com maior cuidado. E para dizermos que uma das grandes chaves do sucesso na prestação dos primeiros socorros é ter a certeza que a sua ajuda não irá piorar o problema, visto que ela pode salvar vida, como pode causar grandes sequelas na vítima. Sendo assim, o socorrista tem que ter sempre um plano de ação para atuação. E ali nós vamos ver quanto a cruz da vida, que é o elo de prestação dos primeiros socorros, temos aqui também o plano de ação quanto à prestação dos primeiros socorros. Esta é a aula que tínhamos que falar hoje. É também uma aula que temos que rever com a ajuda do apoio do material que nós temos em mão, e qualquer coisa estamos dispostos, estamos aqui disponíveis para partilha, para dúvida. Para além deste apoio, do material de apoio que tem, podem também investigar e trazer coisas novas. Isto é que tínhamos que falar quanto noções básicas de primeiros socorros.